Olá, galera, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos aí que estão vendo esse vídeo. Eu gostaria de deixar para os irmãos, para os ouvintes, um texto bíblico de interpretação completamente pessoal. Desculpa, eu estou um pouco gripado. Sobre os dias atuais. E quem sabe esse vídeo sirva para a sua vida, para de alguma forma ajudar na sua caminhada ou fazer você compreender algumas coisas que talvez não tenha compreendido ou passado por situações que te levaram até mesmo a desanimar na caminhada. É um texto bastante conhecido, apenas o versículo 54 do capítulo 9 de Lucas, que está escrito assim: Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, como aconteceram nos dias de Elias? Amém. Bem, o texto bíblico que eu acabei de ler é um versículo, eu li um versículo isolado dentro de um contexto. O contexto deste versículo é que Jesus sabia que o seu tempo estava chegando e ele deveria ir a Jerusalém para se cumprir todas as palavras que a respeito dele já havia sido dito pelos profetas. Jerusalém também é conhecido como a cidade da justiça. Você encontra essa referência no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 26, onde esse nome também é atribuído à cidade de Jerusalém. E Jesus convinha ir a Jerusalém também para se cumprir nele a justiça de Deus, pois os pecados de toda a humanidade estaria sob ele, como a Bíblia registra em Isaías, em várias referências, que realmente, como Isaías 9, como Isaías 53, entre outros textos bíblicos, ele vai nos dar referência de que sobre Jesus estaria todo o pecado da humanidade, sobre ele estavam os nossos erros. Ele não somente carregou o erro do povo da época dele, mas como uma ovelha muda, como um cordeiro sem mácula, ele era o único com condições de pagar um preço alto, que é o preço da salvação sobre todos os homens. Então Jesus ele estava com um firme propósito de ir. Essa palavra firme propósito aparece no texto, que dá a ideia de que nada poderia atrapalhar a caminhada de Jesus, nada poderia atrapalhar as intenções de Jesus, que era ir a Jerusalém. Então, pensando nisso, ele manda até algumas pessoas na frente para preparar o caminho, ver um lugar para descanso. E quando eles vão, os samaritanos, eles eram tão perspectivos, eles viram na feição daqueles homens que a intenção deles era ir para Jerusalém. E aqui vai também uma interpretação pessoal, porque Jesus, João capítulo 4, mostra que Jesus teve até uma boa abertura em Samaria, mas as diferenças entre judeus e samaritanos eram muito fortes. Então, como os judeus viram que eles queriam ir para Jerusalém, os judeus não deixaram que ficassem ali, porque o lugar de adoração para o samaritano era o Monte Gerizim, uma disputa antiga que começa cerca de 1000 anos antes, na divisão do reino, depois que Salomão morre, entre Roboão e Jeroboão I. O reino é dividido, 10 tribos são chamadas de tribo do norte, ficam para Jeroboão, e 2 tribos, chamadas tribo do sul, ficam para Roboão. As tribos que ficam para Roboão é a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, capital Jerusalém. Resumindo, para não ser enfado a vocês, o versículo 54, que é o versículo que eu li, ele me chama a atenção para algo que é pertinente a nós, aos cristãos hoje envolvidos com a palavra de Deus, aos cristãos sinceros. Ele mostra a possibilidade da palavra de Deus ser usada de modo errado. Quem era Tiago e João? Tiago e João não eram qualquer pessoa. João é aquele que reclinava a cabeça sobre os peitos de Jesus durante o almoço. É aquele que era chamado de discípulo amado. Os 2 irmãos, filhos de Zebedeu e Maria Salomé,
eles são conhecidos por Jesus, chamados por Jesus como filhos do trovão. Eles são sobrinhos de Maria. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9, Pedro, Tiago e João são chamados por Paulo de colunas da igreja de Jerusalém. Não eram qualquer pessoa. Mas você vai entender que no texto, quando eles se veem nessa condição de querer fazer justiça, eles usam a palavra de Deus de forma independente. Eles estão fazendo referência a 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, quando o capitão de 50 pede para que Elias desça, e ele fala de uma maneira complicada, e Elias fala: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, e o fogo do céu desceu e consumiu aqueles homens. Quer dizer, eles usam esse texto bíblico isolado para dizer: ó, se o Senhor quiser, a gente ora para descer fogo do céu, como Elias fez. E isso é uma realidade cristã contemporânea. Nós usamos versículos bíblicos para justificar os nossos erros. Se nós caímos em pecados carnais, nós usamos um versículo isolado, e nem é o versículo inteiro, é uma parte dele, que diz: o cair é do homem, a carne é fraca. E esse cair é do homem nem é versículo bíblico, é um jargão popular cristão, né? Ele diz que a carne é fraca, mas se esquece do complemento. Na verdade, o espírito deve estar forte. Eles usam Romanos 7,19, que diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. E o que pesa aqui é que Jesus mesmo diz, no livro de Mateus, capítulo 11, que é necessário esforço para se tomar o céu. A questão de conseguir a grande promessa de Deus para o homem, é necessário um esforço, é necessário um empenho. Então Jesus, ele fala isso. Então isso quebra totalmente os paradigmas de que eu peco porque sou fraco, e não somente isso, porque na verdade o homem peca porque ele é por natureza pecador, é uma natureza que é herdada. O que pesa aqui é que o que me faz pecar, e Paulo relata sobre isso. Vamos então permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Na verdade, os versículos bíblicos não devem ser usados para esse fim. Nós usamos versículos bíblicos até para os nossos temperamentos. Irai-vos, mas não pequeis. Quando ficamos irados, nós devemos irar, mas não pecar. A questão do versículo bíblico de Efésios, o que Paulo está dizendo, no sentido original da palavra, é: não faça nada sob efeito de ira. Porque qualquer coisa que o homem faz sob ira, ele não faz em amor. E tudo que não é feito em amor é pecado. Então ele esquece, quando ele cita isso, ele acaba esquecendo algo muito singelo. Jesus disse que nós seremos reconhecidos como seus discípulos se nos amarmos uns aos outros. E quem ama não sente ira, porque a ira é um sentimento que nasce de algo muito terrível, de algo muito ruim, de uma semente muito ruim. Essa semente pode ser chamada de ódio. Você só tem ira de quem você sente ódio. Qual é o perigo disso tudo? O perigo disso tudo é a afirmação de Jesus depois, no versículo 55. Jesus, ele não faz uma pergunta. Jesus não pergunta: vocês não sabem de que espírito sois? Não. Jesus faz uma afirmação. E Jesus diz: vocês não sabem de que espírito sois. E isso é muito triste, porque eles andavam com Jesus, conviviam com Jesus, e estavam fazendo algo que não era do Espírito de Deus. Jesus está dizendo para eles: vocês estão tendo uma conduta que é diferente do Espírito que vocês têm. Porque o Espírito que ele estava se referindo, que fez esse tipo de estratégia de usar a palavra de Deus de modo errado, está registrado em Mateus 4. Satanás, ele usou versículos bíblicos de maneiras erradas, de maneiras distorcidas.
Nós temos hoje confusões e brigas religiosas por textos bíblicos mal compreendidos. Então existe um grande perigo aqui. Entre nós, cristãos evangélicos, existem grandes divergências a respeito de coisas simples como o Espírito Santo, como a divindade de Jesus, sobre Jesus ser Deus, como Deus é Deus, entre outras coisas. Então, acima de tudo, não leia a Bíblia como um livro. A Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a maneira física como Deus tem de se comunicar com o homem. Que Deus abençoe a sua vida. E a partir de hoje, não use mais a Bíblia como uma autoajuda. Não use a Bíblia como alguma coisa que possa servir de consolo para você apenas. Mas medite na Bíblia, porque a Bíblia é o único livro que a orientação que ela dá é não me leia, medite em mim. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu sou Marcelo Ribeiro e essa é a palavra de Deus para nossas vidas hoje. Deus abençoe vocês, irmãos. Amém. Glória a Deus.